Olá, irmãos. Graça e paz. Estou aqui hoje, nessa manhã, para continuarmos nosso discipulado. E João foi o livro escolhido para que pudéssemos meditar nele, para tirar desse livro alguns princípios para entendermos algumas coisas sobre nossa vida cristã. A vida do cristão, ele é chamado, ela é toda devotada para viver seguindo Jesus Cristo. E para seguir Jesus, precisamos saber quem ele é. E para isso, nós voltamos aos escritos daqueles que conviveram com Jesus, que aqui está relatado nos evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E João, ele é o evangelho mais claro, mais objetivo e que trata melhor sobre Jesus ser o divino, o Filho de Deus. Mateus, ele tem o objetivo de demonstrar que Jesus, ele é o Messias judaico. Então, Mateus, ele é muito importante, no entanto, ele é mais para um nível apologético, demonstrando que Jesus é aquele prometido no Antigo Testamento. O Marcos, ele demonstra que Jesus, ele é o servo do Senhor, aquele que sofreu, aquele que padeceu. Marcos, ele é o menor dos evangelhos e tem como objetivo demonstrar a humildade de Jesus Cristo. Lucas, também conhecido como o Evangelho Perfeito, ele demonstra Jesus como Filho do Homem. Ele foi relatado pelo médico Lucas, convertido pela pregação de Paulo. E Lucas, o objetivo dele é escrever a um certo homem chamado Teófilo, para convencê-lo de que Jesus realmente é o Salvador do mundo. Ele não estava crendo, então Lucas vem e faz um apanhado documentário de documentos e leva a esse Teófilo um livro já bem detalhado sobre a vida de Jesus. João, no entanto, o objetivo dele é demonstrar que Jesus, ele é o Filho de Deus. É um livro também apologético, mas com a demonstração de que ele é divino, que Jesus, ele é o Filho de Deus. Como está escrito no último capítulo de João: eu vos escrevi isso para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. Então esse é o objetivo do livro. Por isso ele é usado também para todo iniciante na caminhada cristã, que o objetivo é demonstrar quem Jesus é em sua plenitude como Filho de Deus. Tá bom, meus irmãos? E no decorrer da caminhada, nós vamos aprender sobre outros livros da Bíblia, para que assim nossa vida seja totalmente transformada. Dada essa introdução, vamos então para o texto que nós vamos estudar hoje, que é o Evangelho de João, no capítulo 1, do verso 15 até o versículo 34. Seremos breves, daremos apenas algumas meditações e algumas frases para que possamos conhecer melhor Jesus. Nesses versículos, do versículo 15 ao 34, tem o testemunho de João Batista. João Batista é uma das figuras mais importantes na história cristã. Foi um dos homens mais importantes da história bíblica. O próprio Jesus diz dele que nenhum nascido de mulher seria maior que João Batista. E João Batista testifica sobre Jesus, tem algumas palavras a respeito de Jesus. Então é muito importante. Se o próprio Jesus diz que nascido de mulher, nenhum homem seria maior que João Batista, então o testemunho desse homem, ele é muito importante. E o que ele fala sobre Jesus? E no versículo 15, João deu testemunho dele e clamou dizendo: este é aquele que eu disse: o que vem depois de mim passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Esse verso é muito importante, tendo em vista que João Batista ele era mais velho que Jesus 3 meses. E ele era primo de Jesus. João Batista, um tempo da sua vida, ele saiu e morou no deserto até o tempo determinado para sua manifestação. Chegando o tempo, João Batista saiu do deserto e veio batizando no Rio Jordão. E quando os fariseus lhes mandaram mensageiros, lhes mandou mensageiros para interrogá-lo, e esses eram dos fariseus, e quando perguntaram a João Batista sobre quem era Jesus, João testemunhou dele: olha, este que vem depois passou adiante, porque ele é antes de mim. Como que João Batista afirma Jesus ser antes dele, sendo que João Batista era mais velho que Jesus 3 meses? Porque João Batista entendia que Jesus ele era divino. Ele era divino. Então esse versículo é muito importante para entendermos isso. Ele era Deus, o próprio Cristo, o Filho de Deus, como nós vamos ver daqui a pouquinho
mais detalhadamente. Versículo 17. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Esse é um dos versículos mais importantes de todo o Novo Testamento. Por quê? Porque João Batista, o próprio, e o evangelista João, que escreve esse relato, demonstra que Jesus ele é muito superior a Moisés. A autoridade de Jesus é maior que a de Moisés. Moisés é a figura mais importante para os judeus. Jesus ele foi acusado de levantar-se contra Moisés. Os judeus usaram isso na acusação contra ele para matá-lo na cruz. Porque Moisés ele era considerado intocável. Não podia se falar de Moisés. E, de fato, a Bíblia proibia qualquer homem levantar-se contra a autoridade de Moisés. Mas Jesus não era um homem comum. Ele era o Deus que Moisés servia. Ele era o Senhor que se revelou a Moisés. E Moisés, ele deu a lei, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Nós vemos aqui, irmãos, uma diferença de tempo muito importante para você entender a Bíblia. A diferença do Antigo para o Novo Testamento. No Antigo Testamento tem a lei dada por Moisés. No Novo Testamento tem a graça e a verdade que vieram por meio de Jesus Cristo. Chegou um novo tempo. As coisas proibidas no Antigo Testamento não são proibidas mais hoje. Por exemplo, Moisés proibia comer carne de porco. Aí Jesus vem com um novo ensinamento. O que entra não contamina o corpo, mas sim o que sai dele. Moisés, ele ensinava lei, olho por olho e dente por dente. Era a teologia de Moisés. Jesus vem e ensina que nós devemos amar nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. É só você ler Mateus capítulo 5, Jesus Cristo demonstrando sua autoridade acima da de Moisés. Moisés disse isso, eu porém digo isso. Os antigos disseram isso, porém eu digo isso. Então, ele está se colocando acima da autoridade de qualquer outro homem que veio antes dele. Por isso, João Batista aqui realça a superioridade de Cristo sobre Moisés. O livro de Hebreus, todo ele foi escrito para demonstrar que Jesus, ele é maior que Moisés e maior que os sacrifícios que Moisés ensinou a fazer. Ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, superior à ordem de sacerdotes da família de Moisés, de Arão. Então Jesus é maior. Continua o versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. Fato. Aí você me pergunta, por exemplo, como que fica a história de Jacó, que viu a Deus? A história do pai de Sansão, que diz ter visto a Deus e continuava vivo. Ele falou, eu vi a Deus. Porque Deus, em sua essência, não pode ser visto. Nós temos lá no monte, Moisés, tentando pedir a Deus, deixa eu te ver, Senhor. E o Deus disse, ninguém pode me ver, Moisés, e continuar vivo. Então ninguém jamais viu a Deus. É um fato que João Batista aqui, ele relata. Verdadeiramente. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Então, há um Deus no céu, há o Pai que não pode ser visto por ninguém, está escrito, ele não pode ser visto, a essência do Pai não pode ser conhecida. Mas há o Deus unigênito, que é filho do Pai, igual ao Pai, só que a função do Deus Filho é revelar ao Pai. Então o Deus unigênito, que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Então, Jesus ele é o Filho de Deus que faz o Pai ser conhecido. Então, quando Jacó viu a Deus, ele estava vendo o Verbo de Deus. Estava vendo o Filho de Deus que estava ali, não encarnado, mas se chama na teologia de teofania. Deus vindo falar com o homem em formas humanas. Abraão diz ter visto o Senhor quando Deus veio ter com ele. Quem era ali que estava conversando com Abraão? O Senhor, Filho de Deus, Jesus Cristo, pré-encarnado. Porque é o Filho que dá a conhecer o Pai. Por isso que ele é chamado de o Verbo de Deus, a Palavra de Deus. Por que ele é chamado da Palavra? Imagina você conversar com alguém que ela não tem linguagem, ela não consegue expressar nada. Você conseguiria conhecer o pensamento daquela pessoa se ela não
se ela não falasse, se ela não expressasse a linguagem? De forma nenhuma. Pois bem, a linguagem é o meio pelo qual você conhece o pensamento. Entendemos? Então a palavra é o meio pelo qual conhecemos aquilo que está no pensamento. Assim o Pai, ele é desconhecido. Ninguém conseguiria conhecer o Pai a menos que o seu verbo o tornasse conhecido, que é o seu Filho, o Deus unigênito, que está no seio do Pai. Esse veio para fazer o Pai ser conhecido. Por isso Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Porque Ele é a expressão exata do que o Pai é. Ele é bom como o Pai é bom. Ele é poderoso como o Pai é poderoso. Ele é sábio como o Pai é sábio. Ele é amoroso como o Pai é amoroso. Por isso, quem olhasse para Ele, veria o Pai. Porque Ele estava vindo para fazer o Pai conhecido. O Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. O Pai, nós não podemos vê-lo. É Espírito. Totalmente Espírito. A função dele não é ser conhecido, né? Digamos assim. Ele não pode vir aqui e mostrar para você quem ele é, como ele é. A essência do Pai não pode ser vista. Porque ninguém jamais viu. Mas o Filho veio para que pudéssemos conhecer o Pai. O Filho, é por meio dele que vemos quem o Pai é. Espero que os irmãos tenham compreendido isso bem. Tem um texto aqui em Hebreus que eu gostaria de que nós lêssemos um momento. Hebreus capítulo 1. Só para vocês verem a função de Jesus como na relação do conhecimento do Pai. Olha, versículo 1 de Hebreus 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Então, Deus falou muitas vezes no Antigo Testamento pelos profetas, por Moisés, por Arão, por Samuel. Agora, nos tem falado nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem também fez o mundo. Ele, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Então, essas duas falas sobre Jesus aqui é muito importante. Porque antigamente Deus falava pelos profetas, de várias formas, também pela teofania. Hoje ele fala pelo seu Filho. E o que o Filho é? É o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Então quando você vê Jesus, você está vendo a expressa imagem do Pai. É quem o Pai é. Mas o Pai essencialmente não pode ser visto. No entanto, o Filho tornou esse Pai conhecido. Por isso, João diz que a lei veio por Moisés, mas a verdade veio por Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Jesus é aquele que torna o Pai melhor conhecido do que Moisés. Depois temos mais algumas falas sobre João Batista. João Batista afirmando não ser o Cristo. Mas eu não quero me deter nessas falas, porque tem algo aqui que eu quero que nós meditemos melhor. Versículo 26. Respondeu-lhe João, eu batizo em água. No meio de vós está um que vós não conheceis. Aquele que vem depois de mim, de quem eu não sou digno de desatar a correia da sua alparca. Veja bem, João recebeu o testemunho de ser o maior nascido das mulheres. O maior nascido de mulher. O homem mais importante em questão assim de autoridade era João Batista. Mas o que João Batista disse? Aquele que está vindo, aquele que está chegando, está no meio de vocês, vocês não conhecem, ele está chegando aí. E quando ele chegar, eu não sou digno de desatar nem a sua sandália. Eu não sou digno disso. Então o testemunho de João, o homem mais importante é que Jesus é extremamente mais importante que ele. O homem mais importante, nascido de mulher, afirma sobre Jesus, eu não sou digno de desatar-lhes as sandálias. Para você entender quem Jesus é. Você tem esse sentimento a respeito de Jesus? Você tem esse sentimento de que Ele é todo-poderoso, que você não é digno nem de estar em sua presença? Esse deve ser o sentimento a governar nosso coração, meus irmãos. Que Jesus, Ele é maior do que todos que já existiu. Ele é aquele pelo meio do qual chegamos ao Pai. Versículo 29.
Do dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aqui eu quero que você preste bastante atenção. Ele é o Cordeiro de Deus. O que significa? Vamos começar por isso. Cordeiro de Deus. No Antigo Testamento, tem uma passagem muito bonita, onde Abraão leva Isaac para ser sacrificado. Isaac fala assim: Pai, estamos com a lenha e o fogo, e o cordeiro onde está? E Abraão diz: O cordeiro para si, Deus proverá. Isaac estava sobre o altar para ser sacrificado. No entanto, o anjo diz: Não precisa mais, Abraão. Eu sei que temes a Deus. E aí aparece um cordeiro preso pelos chifres, ali no meio da mata. Abraão pega o cordeiro e sacrifica. Quem deu o cordeiro? Foi Deus. Lá em Gênesis, Adão, quando ele peca, ele faz para ele vestes de figueira, tentando ali tapar sua nudez, e Eva também tentando tapar sua nudez. Mas nem isso, quando Deus chega no jardim, nem isso faz com que eles permaneçam ali. Eles saem correndo de vergonha. Porque a nudez, as roupas feitas pelo homem não conseguem tapar a nudez perante Deus. Então Deus chama: Adão, onde estás? Adão se aproxima. Deus então faz para ele vestes de peles. E assim, Deus demonstra que ele tem que matar um animal inocente para perdoar o pecado dos homens. A roupa que veste o homem é a roupa que Deus providencia, e não aquela que o homem inventa. A religião é uma invenção humana, é criação da mente humana para tentar chegar a Deus. Você vê todo o ser humano tentando chegar a Deus através do próprio esforço, eles tentando criar vestes para si mesmo. Mas o Cordeiro de Deus, para si, é Ele que prove. Então é Deus que provê as vestes que necessitamos. Por isso Deus deu o seu Filho, para que tirasse o pecado do mundo. Ele foi enviado do Pai. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Levítico, nós vemos ali as ordenanças de Moisés, e dentre essas ordenanças, tinha um cordeiro que deveria ser sacrificado uma vez por ano para perdão de toda aquela nação. O sacerdote trazia o cordeiro e pegava aquele cordeiro, as pessoas pecadoras colocavam ali as mãos sobre a cabeça do cordeiro, simbolizando passar o pecado da pessoa para o cordeiro. E o sacerdote pegava uma faca e cortava a garganta do cordeiro e o sangue escorria. E o inocente morria para perdão do culpado. O inocente morria para perdão do culpado. Quando João Batista olha para Jesus, diz: esse aí é um inocente que vai morrer para perdão do culpado. E assim foi. É o cordeiro que Deus proveu, assim como lá em Abraão. É as vestes que Deus mandou, assim como lá em Adão. O animal morto para que Adão e Eva fossem vestidos. Este é aquele cordeiro simbolizado, tipificado pela época de Moisés. O cordeiro morreu, mas o verdadeiro cordeiro agora chegou ao mundo, Jesus Cristo. Por isso ele é o único que tira pecado do mundo, porque foi ele que morreu por nós. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Somente ele é a propiciação pelos nossos pecados. Propiciação é desviar a ira. Somente ele, somente por meio de Cristo, a ira do Pai é desviada de nós por meio do sangue de Jesus Cristo, nosso Salvador. Porque ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, meus irmãos. Não tem nada mais. Batismo não tira pecado. Igreja não tira pecado. Sacerdote não tira pecado. Quem tira pecado é só Deus. Aqui há uma pequena diferenciação entre nós e a Igreja Católica. Se nós, no Catecismo da Igreja Católica, me parece no artigo 263, está escrito os efeitos do batismo. É por meio do batismo que a pessoa, que se tira o pecado da pessoa, por meio do batismo. Aqui nós vemos que só Jesus pode tirar pecado. O batismo em águas não tem poder nenhum para tirar pecados. Tratando sobre a penitência, também no Catecismo da Igreja Católica, está escrito que é por meio da penitência que o sacerdote, ele ensina a pessoa a tirar seu pecado. É por meio da penitência. A palavra penitência significa reconciliação. Então, para tirar seu pecado, você tem que confessar o pecado para um sacerdote, e o sacerdote vai te dar ali algumas ordens, você vai cumprir e o seu pecado será purgado, como dizem. Isso está errado, porque quem tira pecado é só o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo.
Só Ele pode tirar pecados. Só Ele é Deus, Filho, Cordeiro enviado, sangue derramado para tirar nossos pecados. Então, uma das diferenças entre o protestantismo e a Igreja Católica. Outra diferença, purgatório. A teologia católica afirma que é por meio do purgatório que alguns pecados serão expiados, serão tirados. A pessoa morre e ela vai para o purgatório. Nós negamos isso veementemente, porque só Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, de todo aquele que crê. Outra coisa, missa do sétimo dia também tem como objetivo clamar pelo auxílio de Maria, mãe de Jesus, para perdão de pecados. Até aquela famosa oração, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. E na Bíblia Sagrada, nós não vemos nenhuma passagem disso. Isso não é uma de respeito a Maria. Maria não aceitaria essa oração a ela nunca na vida. Nunca. Ela era judia e não aceitava a idolatria. Nós respeitamos Maria como uma mulher mais bem-aventurada que já existiu. Ela é a mãe do nosso Salvador. No entanto, não damos a ela aquilo que a Bíblia não dá. Nós não damos para ela a divindade, porque a Bíblia não dá essa divindade. Não damos para ela o poder de interceder pelos pecadores, porque a Bíblia não dá esse poder para ela. Nós a reconhecemos como mãe do Senhor, Jesus Cristo, mas não damos a ela este lugar de divindade, intercedendo por nós lá no céu. 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2. Lembre-se que tem um advogado à direita de Deus que intercede por nós. Quem é ele? Jesus Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Está escrito, Jesus é a ponte. Por isso nós cremos naquilo que a Bíblia nos diz. Não é um desrespeito para com a mãe do Senhor Jesus. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Estamos atribuindo a ela o que a Bíblia atribui a ela. Nós estamos sendo apenas verdadeiros. Porque só Jesus, gente, só Jesus pode tirar pecados. O batismo não tira pecados. Penitência não tira pecados. Intercessão de Maria não tira pecados. Purgatório também não tira pecados. Só Jesus, o Cordeiro de Deus, pode tirar pecados. Por quê? Porque foi somente Ele que morreu. Somente Ele que deu-se na cruz. Não adianta. Nenhum pastor tira pecado. Nenhum apóstolo tira pecado. Só o Senhor pode tirar pecados. Somente Ele tem esse poder. Eu não o conhecia, versículo 33. Mas o que enviou a batizar em água me disse, aquele que vier descer sobre o Espírito. Você vê descer sobre o Espírito. Sobre ele permanecer. Esse é o que batiza no Espírito Santo. Esse é o que nos concede o Espírito Santo. Esse é o que nos sela com o Espírito Santo. Esse é Jesus, o Filho de Deus. Versículo 34. E o mesmo que vi, e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. Note, meus irmãos, o quanto o Senhor Jesus é importante. Esse é o testemunho de João Batista sobre Jesus Cristo. Ele afirmava, este é o Filho de Deus. Este é maior do que eu. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele que eu não sou digno nem de desatar-lhes as alparcas. Este é o unigênito de Deus, que deu o Pai a ser conhecido. Este é aquele que é maior do que Moisés, que trouxe a graça e a verdade. Este é o unigênito do Pai. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, em nome de Jesus.